Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar início à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, conversas, né? Discussões que, né, precisam ser feitas, né, por aqueles que pretendem aí mudar de fato a nossa sociedade, transformar aí, né, as coisas né, e que não concordam das coisas da maneira como elas estão. E né, uma dessas discussões, obviamente, que o Mesa de Debates faz aqui, assim como outras, né, é a questão da homofobia, da transfobia, dessas formas de opressões. E o meu convidado para falar desse tema, né, é o Paulo Iotti, né, discutir um pouco aí, falar dos aspectos mais jurídicos dessa questão, né, que o Mesa de Debates não tem medo aqui de fazer. Então, Paulo, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Muito obrigado, Guilherme. Olá a todas, todos e todos. Um grande prazer estar aqui com vocês, né, no Mesa de Debates. Como o Guilherme falou, para falar um pouco do tema da homotransfobia, os aspectos jurídicos em geral, e sobre mim, que eu sou doutor em Direito Constitucional, sou ativista e advogado de direitos humanos, professor de direito, e tenho tido, na última década, né, atuações perante o Supremo Tribunal Federal no tema dos direitos da população LGBTI+. Participei dos julgamentos que reconheceram a união homoafetiva como família, direito das pessoas trans mudarem nome e sexo, independente de cirurgia, laudos e ação judicial, a homotransfobia e o seu reconhecimento como crime de racismo pelo Supremo, eu que movi essas ações, também a proibição do uso da nefasta lesa humanidade de legítima defesa da honra em caso de feminicídio e crimes de ódio em geral, entre outros. Então, essa é um pouco a minha atuação nos últimos anos. Maravilha, Paulo. Então vamos aí para a primeira pergunta, né? Bloco aí de perguntas. Por que que, né? Como que você enxerga, né? Primeiramente, essa discussão de criminalização da homofobia, né? Como que você vê esse debate? Olha, tem o debate puramente político, o debate puramente jurídico e o debate que envolve as duas questões juntas, né? Politicamente, vamos abstrair um pouco que o Supremo reconheceu a homotransfobia como crime de racismo, sem legislar e nem fazer analogia. A partir dos conceitos de raça social e racismo social, o Supremo diz que os crimes por raça abarcam a homotransfobia. Mas vamos falar politicamente primeiro, independente dessa questão jurídica. A opressão contra várias outras minorias já é criminalizada no Brasil. Os crimes de ódio em geral, e os discursos de ódio, as condutas discriminatórias contra vários grupos que sofrem discriminação histórica, estrutural, sistemática, institucional, já são criminalizados. Na lei antirracismo, vamos abstrair que raça e cor são palavras diferentes, não é? Os crimes por raça abarcam a homotransfobia, como eu mencionei. Mas crimes por cor, etnia, religião e procedência nacional. Então, crimes contra pessoas negras, indígenas, estrangeiras e religiosas, e religiões minoritárias, né? Porque não existe racismo reverso, a gente pode falar disso depois. Crimes contra crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, de violência doméstica contra a mulher, o feminicídio, que na prática é um aumento de pena, necessário, constitucional, mas na prática era um aumento de pena. Crime contra pessoas vivendo com HIV/AIDS, que são discriminadas por isso. Então, sempre que o Estado reconhece que uma minoria sofre uma opressão intolerável, uma violência sistemática, ele criminaliza de forma específica. Então, por que não criminalizar a homotransfobia da mesma forma? Se você não reconhece a homotransfobia como crime, você está tendo uma hierarquização de opressões. Você está dizendo que as opressões, as discriminações já criminalizadas, são mais graves que a homotransfobia, ou que a população LGBTI+, não mereceria a proteção que esses outros grupos sociais recebem do Estado. E isso, politicamente, eu já acho intolerável. Juridicamente, viola o princípio da igualdade.
enquanto a proibição de tratamento discriminatório, a proibição de diferença de tratamento que não seja justificada racionalmente. Por outro lado, o Código Penal não é suficiente para combater a homotransfobia e qualquer opressão. Por quê? Discriminar alguém, você não atender no seu estabelecimento comercial, você expulsar, demitir por discriminação, etc., isso não é crime no Código Penal. O crime de constrangimento ilegal, ele exige violência ou grave ameaça. Então, não é qualquer discriminação que é criminalizada. E os crimes contra a honra, injúria, difamação, principalmente, entende-se que eles supõem pessoas individualizadas. Você pode até cometer injúria, difamação contra várias pessoas, mas ou você tem que nomear todo mundo, ou você tem que falar todas as pessoas que estavam no evento tal, na sala de aula tal, enfim, você tem que individualizar. Então, a conduta de discriminar alguém e de fazer discurso de ódio, que é ofender toda uma coletividade social, que são condutas que assolam muito a população LGBTI+, não são crime no Código Penal. São crime só pela lei antirracismo, a Lei 7716 de 89, que fala do crime de praticar, induzir ou incitar o preconceito, a discriminação por raça, né? Cor, etnia, religião, processo nacional também. Então, daí uma importância prática, e não só simbólica, e não só de mensagem para a sociedade, do reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo. E o conceito de racismo na própria literatura antirracismo, entrou na discussão jurídica, eu vou só sintetizar, talvez não seja esse o interesse das pessoas, desde o projeto Genoma, o mapeamento da genética humana acabou-se de vez com a crença de raças biologicamente diferentes entre si, entre brancos, negros, amarelos e vermelhos. Então, para o racismo não virar crime impossível, como categoria de direito penal, porque todos somos humanos, o racismo persiste como um conceito político-social. E raça também. Raça social é um dispositivo de poder pelo qual você cria uma divisão artificial entre grupos humanos, seja a partir de critérios físicos, que é o racismo fenotípico tradicional, seja por elementos culturais, em sentido amplo. O Supremo falou isso em 2003, quando ele reconheceu o antissemitismo como forma de racismo, citando esse conceito antropológico de raça da professora Sônia Blumfeld-Ramagem, ele citou. Então, nesse sentido de raça social, simplificando muito, dispositivo de poder criado para legitimar a desigualdade, o racismo social é a inferiorização desumanizante de um grupo social relativamente a outro. O integrante de um grupo dominante inferioriza, desumanizando o integrante de um grupo dominado, para negar direitos básicos de cidadania. Para simplificar muito, tá? Para não entrar muito na decisão. Se eu for explicar a decisão do Supremo da homotransfobia como racismo, eu preciso ficar uns 5 minutos falando sem parar só disso. Então, nesse conceito de racismo social, a homotransfobia se enquadra por interpretação literal dos crimes por raça, não por interpretação extensiva, muito menos por analogia em Malan-Parten, que é uma discussão jurídica, mas assim, falo isso só para os ouvintes, as ouvintes que sejam do direito. Mas eu dou muitas aulas e palestras sobre isso, a gente pode aprofundar em outro momento. Mas então, reconhecendo a população LGBTI+, como um grupo vulnerável, um grupo socialmente vulnerabilizado, estigmatizado, você precisa reconhecer que a homotransfobia precisa ser criminalizada, como são criminalizadas várias outras opressões no país, contra outras minorias, como eu citei. Eu sou a favor de uma reforma, na verdade, quase uma revolução do sistema penal. Eu sou de centro-esquerda progressista. Eu não adoto uma linha punitivista. Eu não caio no erro das direitas de achar que a criminalização sozinha é uma panaceia que vai resolver sozinha todos os problemas da sociedade. Não. Mas também não caio no erro de parte das esquerdas progressistas que acha que a criminalização não serve para nada em termos de proteção de direitos. Eu cito um exemplo contra os dois lados, né? Estupro e homicídio. Embora sejam condutas criminalizadas, muita gente ainda, horrivelmente, ainda estupra e mata. Mas muita gente não estupra e não mata porque é crime. Então erra a parte das esquerdas progressistas. Como erra a direita, achar que criminalizar resolve. Um caso de
acho que já faz quase 10 anos, de uma criatura que pediu na internet uma marcha pela legalização do estupro. Quando o Supremo permitiu a da maconha, não me deixa mentir. E as, sei lá, centenas de pessoas que concordaram. Isso saiu do ar porque o Ministério Público interviu. Então, isso mostra, né, que o fato de criminalizar uma conduta faz com que muitas pessoas não pratiquem essa conduta. É o que no direito penal a gente chama de prevenção geral negativa. Quer dizer, está na lei que é proibido, está na lei que é crime, as pessoas não praticam o fato por isso. O erro é achar que a criminalização sozinha vai resolver tudo. Mas é um erro achar que ela não resolve nada. Mas tudo isso para falar que eu sou a favor de toda uma reforma do sistema penal para você ter uma lógica de justiça restaurativa, que está mais preocupada em reparar o dano causado à vítima, se viva, né, ou a sua família, se morta. Então, reparar o trauma sofrido, seja com indenização, seja com medidas restaurativas outras, no que for possível, e até para uma lógica abolicionista. Muita gente defende o fim do direito penal para outra coisa vir no lugar dele. Mas essas pessoas aí têm que dizer o que a gente faz com homicídio, com estupro, com lesão corporal gravíssima. Casos que até quem adota uma linha de direito penal mínimo, como eu, acha que tem que ter a criminalização. Mas o meu ponto é, enquanto não se muda o sistema penal inteiro, tem que se criminalizar a homotransfobia como se criminaliza tudo nesse país, sob pena da hierarquização de opressões que eu falei, que eu acho intolerável. Então, veja, eu falei tanto da questão política quanto da jurídica e das duas mescladas, né? Mas acho que é a maneira mais simples e direta que eu tenho de falar de tudo isso. Perfeito, Paulo. Né, quando você coloca essa discussão, né, eu fiz, né, um ano, né, de direito e muita coisa que eu escutei lá que eu queria trazer para o debate aqui, né? Eu ouvia muitos professores falar, olha, né, em vez de criar uma lei criminalizando a homofobia, em vez de criar uma lei criminalizando o racismo, por que a gente não se baseia na Constituição, né, em defesa da dignidade da pessoa, em defesa da dignidade humana, né, e já criminaliza essas condutas a partir disso, né? Eu escutava muito essa discussão, né, que alguns professores faziam, porque, né, não adianta criar uma lei, né, sendo que já podemos punir numa lei já, né, existente. Eu gostaria que você respondesse essa argumentação, né, o que você acha dela. Obrigado pela pergunta, importante tipo de debate. Assim, eu só não entendi exatamente o que quiseram dizer a partir da sua explicação. Assim, a partir de leis já existentes, quer dizer, foi o meu argumento da insuficiência do Código Penal. Então, algumas pessoas falam, mas a violência física, a injúria já é criminalizada. Mas, assim, a gente está falando da conduta de discriminar alguém, que não é criminalizado no Código Penal, o discurso de ódio, que é o que eu chamo da injúria coletiva, a injúria praticada contra uma coletividade. Por quê? O crime de injúria supõe indivíduo específico, né? Ainda que específicos, no plural, como eu expliquei. Isso não é crime no Código Penal. Embora a gente tenha a divulgação, principalmente dos casos de morte de pessoas LGBTI+, aí falam, o homicídio já é criminalizado. Tem essas questões do discurso de ódio e da discriminação que não são crimes no Código Penal. Por outro lado, um crime de ódio é mais grave que um crime praticado sem a intenção de ódio. O homicídio praticado contra uma pessoa em geral por um ato de fúria, por algo, enfim, seja lá o que for, não é tão grave quanto um homicídio em que você mata alguém por você não tolerar aquela pessoa em razão do pertencimento dela a uma minoria. Até hoje chamam nós, LGBTI+, eu sou homossexual, sou gay, nos chamam de raça desgraçada, raça maldita, raça do demônio, e daí para baixo. Então, muita gente, seja por medo, seja por ódio, seja por não tolerar a nossa existência, quer tirar a nossa vida, ou praticar crimes em geral contra a gente, por não tolerar a nossa existência.
enquanto pessoa humana. Isso isso independente de acharem que as identidades LGBTI+ seriam inatas, né, que a gente nasceria assim, ou que seria uma escolha, né? A expressão opção sexual está errada, inépcia, ignorância. Ninguém escolhe ser heterossexual ou cisgênero. Cis é a pessoa que não é trans, né? Ou LGBTI+. A gente se descobre de uma forma ou de outra. Mas seja qual for a razão, a pessoa não tolera a nossa existência. Então, um crime de ódio é mais grave que o crime não praticado por ódio. Então, no mínimo, realmente você tem que ter uma agravante, uma qualificadora específica para os crimes de LGBTI+ fobia. Não tem isso. Então, você precisaria criar uma específica. Você tem no Código Penal o motivo torpe ou fútil. Motivo torpe é motivo nefasto, né? Motivo odioso, que agrava a pena de qualquer crime. Mas muita gente, muitos promotores, promotoras, juízes, não consideravam os crimes praticados com motivação homotransfóbica como motivo torpe. Não é nem que negavam, sabe? Mas não aplicavam essa causa de aumento de pena. Então é importante você colocar na lei o crime praticado em razão da orientação sexual, em razão da identidade de gênero da pessoa, no mínimo como caso de aumento de pena. Eu sempre dou um exemplo banal. Por exemplo, crime de dano. Você causar dano em bem alheio constitui crime, né, pelo Código Penal, no artigo 163 do Código Penal, né, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Então, sempre dou um exemplo banal. Alguém vai lá e risca meu carro, não tem nada a ver com homofobia, em tese, porque é um crime que não é em si ligado à homofobia. Mas se você prova, e no direito penal é sempre a acusação que tem que provar, a defesa não tem que provar nada, a acusação tem o ônus da prova, você prova que riscou o carro porque, aspas, é viado, viado merece isso, aquilo, fecha aspas, aí você teria que ter uma agravante enquanto crime de ódio, porque praticado em razão da homofobia. Mas, assim, é importante você ter uma lei específica que criminalize de forma específica a opressão àquele grupo social, para ver, você avaliar aquilo que acontece com aquele grupo e trazer tanto políticas públicas de prevenção quanto de repressão específica. Tem muitos crimes que talvez tenha sido esse o critério de professora que falou e você falou. Você poderia ter uma lei geral de crimes de ódio ou uma lei geral que criminalizasse condutas. Por exemplo, eu falo da lei antirracismo, onde a homotransfobia está enquadrada. Tá lá, quais são os crimes da lei antirracismo? Vou citar alguns, né? Você não contratar alguém, demitir, não promover, mas por quê? Por racismo, né? No caso, por negrofobia, por homotransfobia, por xenofobia, enfim, por critérios que são considerados critérios racistas. São casos históricos que acontecem até hoje contra a população negra, LGBTI+, mas também acontece com outras minorias. Então você pode ter uma lei que fale ser crime você não contratar, demitir alguém por razão discriminatória. Mas veja, esse tipo de lei existe para proteger minoria. Porque nenhum homem branco, cis hétero, sem deficiência, deixa de ser contratado, promovido ou é demitido por ser branco, cis hétero, sem deficiência. Você pode ter, sei lá, birras individuais com aquela pessoa. Mas essa pessoa não é discriminada pela sua identidade. Minorias são. Então, meu ponto é, você até pode ter um crime geral de discriminação. Um projeto de lei de crimes de ódio, da deputada Maria do Rosário, tem um dispositivo que eu ajudei a fazer, né, em debates informais, não é? Não tem como eu remeter, dizer que provar que fui eu que falei, né? Mas enfim, é o que eu sempre defendi. Um crime, falei, discriminar alguém, vírgula, proibindo-lhe ou negando-lhe fazer algo que a lei não proíbe, porque nós, na sociedade, a gente pode fazer tudo que a lei não proíbe. Só o Estado é limitado a fazer tudo só o que a lei permite. Então, discriminar alguém proibindo de fazer o que a lei não proíbe ou o que você permite ou tolera que outras pessoas façam. É uma proposta, enfim. Mas veja que isso é para qualquer pessoa. Mas, no mínimo, tem que ter uma agravante genérica, uma qualificadora, né, enfim, do crime específico, se for o caso, se o caso é cometido por crime de ódio, por intolerância àquela minoria em questão.
eu discordo, então, de que não adianta criar uma lei específica. Gente, isso é o critério do direito, olha, quase nos últimos quase 100 anos, há mais de 50 anos. A gente superou essa ideia de basta ter uma lei geral que abarque todo mundo, porque você precisa ter leis específicas para proteger minorias. Por quê? Proteger ela da opressão que acontece só contra ela. Por que a gente tem o Estatuto da Criança? Por que a gente tem o Estatuto do Idoso? Por que a gente tem a Lei Maria da Penha, que seria o Estatuto da Mulher Vítima de Violência Doméstica, traduzindo? É uma dinâmica do direito, inclusive do direito penal, desde sempre, de você ter o Código Penal, por assim dizer, que criminaliza as opressões que são praticadas, as condutas são praticadas em geral, independente de crime de ódio, mas você tem as leis específicas, focadas em temas específicos. Desde a lei de drogas, né? Quer dizer, eu sou contra a política de guerra às drogas, acho que precisa ter uma revolução nessa legislação também, mas você tem lei de crime de drogas, você tem lei contra os crimes raciais, onde a homotransfobia foi enquadrada, você tem as leis de crimes contra vários grupos vulneráveis, como eu citei. Então, para essa pessoa ser coerente, ela precisa realmente defender, revogar todas as leis especiais, mas ela precisa também dizer o que ela quer. Porque deixar só o Código Penal, essa pessoa vai ser irresponsável e vai estar fazendo algo inconstitucional. Porque é inconstitucional você revogar uma proteção que é necessária, seja para a sociedade como um todo, seja para um grupo vulnerabilizado. É a proibição de proteção insuficiente do princípio da proporcionalidade. O Estado, além do dever de se abster para não interferir na sua vida quando não caiba isso, e no liberalismo político e econômico, o Estado só tem que intervir na sua vida quando você estiver prejudicando o terceiro. Liberdade é fazer o que quiser desde que não prejudique o terceiro. É o sentido liberal de liberdade, consagrado nas revoluções liberais e na Revolução Francesa como uma delas. Mas além de se abster, de não se meter na sua vida quando você não está prejudicando ninguém, o Estado tem o dever de proteção também. É o Estado social de direito, que não é Estado socialista. Estado social de direito, que desde o século XX para cá, o Estado tem uma economia capitalista, o modo de produção é capitalista, mas o Estado intervém na sociedade, intervém no domínio econômico para impedir que particulares, ou seja, agentes que não são do Estado, oprimam outros particulares. Então, isso vem essa lógica, desde o direito do consumidor, o direito do trabalho, que são direitos mais protetivos a consumidores e trabalhadores do que o Código Civil, das relações em geral, como no direito penal, para você coibir opressões específicas. Então, acho que eu responderia essa questão dessa forma. Perfeito, ô Paulo, né? E Paulo, você falou uma questão bastante importante, já entra para o próximo tópico aí do debate, né? Que é a questão de políticas públicas, né? Nesse campo, né? O que poderia ser feito? Acho que um ponto muito importante, que é objeto de pleitos da militância desde sempre, são capacitações e sensibilizações, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. O Estado pode fazer capacitações e sensibilizações obrigatórias para o poder público, mas pela Constituição ele pode fazer políticas indicativas para o setor privado. Capacitar é ensinar a trabalhar, é ensinar conceitos básicos. O que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, quem são as pessoas que integram a população LGBTI+, né, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, intersexo, e o mais, né, outras minorias sexuais e de gênero, outras pessoas que não são heterossexuais cisgêneras, né, mas não se identificam com a sigla hegemônica. E sensibilizar é humanizar, né? Que nem eu falei, tem muita gente que acha a gente pessoas integrantes de uma raça desgraçada, raça maldita, raça do demônio. Então, a partir de preconceitos históricos, que são preconceitos, são afirmações falsas, que nos difamam a partir de teorias da conspiração, falando que gays e LGBTI+, em geral, estaríamos querendo, aspas, destruir a família, sexualizar crianças, assediar pessoas cis hétero, etc. O que é mentira, é difamação.
Então, quem afirma isso está promovendo discurso de ódio e, à luz da decisão do Supremo de 2019, está cometendo crime de racismo homotransfóbico. Que tudo que a gente quer enquanto movimento é ser respeitado. Então, quer dizer, termos os mesmos direitos, direito ao casamento civil igualitário, enfim, direito à igual proteção penal, e o direito, né, de proteção de questões básicas da nossa dignidade, como uma pessoa trans poder mudar o nome e o sexo no registro civil para aquele com o qual ela, no caso da mulher transexual, ou ele, no caso do homem trans, se identifica. Já que igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. O professor Boaventura de Souza Santos tem uma máxima muito famosa, né, que temos o direito à igualdade quando a igualdade nos discrimina, né, e nos inferioriza, e temos o direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Por exemplo, um argumento que é cínico e beira a má fé de falar, já li isso. Ah, não, homossexuais não são impedidos de se casar. O homem gay pode se casar com uma pessoa do outro sexo. Se isso não é cinismo, eu não sei o que é. Então, quer dizer, a pessoa homossexual quer casar com uma pessoa do mesmo sexo. A pessoa bissexual pode querer casar com uma pessoa do mesmo sexo. Então, o que a gente quer é igualdade e não ser discriminado, ofendido, ofendida por sermos como somos. E sobre educação, a gente quer que as escolas ensinem que existem pessoas LGBTI+, que merecem ser respeitadas ou, no mínimo, toleradas. Ninguém nunca propôs sexualização de criança. Isso são deturpações ou difamações de má fé. Mas então, capacitação e sensibilização, inclusive com uma educação inclusiva, né, uma educação para direitos humanos, que é o que exige a Convenção Americana. A Convenção Americana tem um protocolo adicional que fala, né, no direito à educação, que a escola tem que promover o ensino das pessoas respeitarem direitos humanos, a dignidade humana. No Brasil, a lei de diretrizes e bases fala que as escolas devem educar as pessoas em favor da tolerância e do respeito, né, à diversidade, da tolerância e da promoção da liberdade, né, nos termos exatos da lei de diretrizes e bases. Então, a escola não é ensino técnico de português, matemática, história, etc., para passar no Enem, para passar numa universidade. A escola é um ambiente de socialização, onde você conhece pessoas diferentes de você aprende que para viver em sociedade você tem que respeitar ou, no mínimo, tolerar quem é diferente de você. Tolerar é quase um xingamento na filosofia, porque quando você tolera, você acha o outro, a outra inferior. Mas você não agride, você não discrimina, você não ofende, você não mata. A gente não chegou no patamar da tolerância no Brasil e olha em muito lugar do mundo. A gente busca o respeito. Respeitar é tratar como igual e entender a pessoa como igual a você, ainda que você discorde, ainda que você não entenda a pessoa. Eu, como um homem gay, eu nunca senti atração por mulheres. Eu não entendo atração por mulheres na minha experiência individual. Obviamente, mas nada contra o heterossexualismo, né? Temos até amigos que são, né? Brincadeira, gente. O ismo significa doença quando ligado a condutas humanas. Ismo também é sistema de princípios e crenças, em capitalismo, judaísmo, catolicismo, etc. Mas então a gente fala homossexualidade, transexualidade, heterossexualidade, né? Porque idade é modo de ser. Então, isso é uma piada infame que eu fiz aqui agora. Mas assim, então, da mesma forma, por que eu falei isso? Que deveria ser uma besteira, uma obviedade. Porque muito heterossexual não entende e até agride, discrimina o homem gay, eventualmente a mulher lésbica também, bissexual, porque não entende a homossexualidade, porque quando se fala em homossexualidade, ele pensa como se ele ou ela estivesse praticando o ato sexual com uma pessoa do mesmo sexo. Então, quer dizer, enfim, é uma piada, né? Você não tem, como é que é? Você não tem que ser contra ou a favor do casamento homoafetivo, porque não é você que vai casar com uma pessoa do mesmo sexo. Vai ser um homossexual, um bissexual. Isso é uma brincadeira, né? Uma piada infame, né? Então, tudo que a gente quer, então, é a igualdade de direitos e essa linha de igualdade material, de direito à diferença, quando a igualdade nos descaracteriza, por exemplo. Então, um direito básico disso, auxílio, como é que é? Não é auxílio, das empresas, licença gala.
Licença gala é uma espécie de licença para lua de mel. Se você concede para um casal hétero, você tem que conceder para um casal homo. Quer dizer, direito à diferença quando a igualdade nos descaracteriza. Não, o direito é garantido a qualquer pessoa que se case com uma pessoa do outro sexo. Se identifica como homossexual, bissexual ou não. Só que veja que isso discrimina pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Então é um tipo de argumento que para mim é cínico, com todo respeito, mas é terraplanismo. Então é que a gente tem que enfrentar. A pessoa trans, né? Quer dizer, mudar o nome e o sexo. Ah, mas. Se bem que agora tem uma lei de 2020 ou 2021 para cá que qualquer pessoa pode mudar diretamente em cartório. Mas até essa lei você só podia mudar por ação judicial, provando que seu nome te expunha ao ridículo ou que você era conhecido ou conhecida por outro nome. Mas assim, a pessoa cisgênero não tem problema com o nome que foi atribuído a ela, em razão de gênero, né? Eu sou um homem gay cisgênero. Eu me atraio só por outros homens, mas me entendo como homem. Não me entendo como mulher. Então, por isso que eu não sou transexual, eu sou cisgênero. Aí fala, mas a pessoa cis hétero não pode mudar o nome sem um justo motivo. Por que a pessoa trans pode? Porque essa exigência antiga de exigir um justo motivo, para falar de maneira mais genérica, né, foi criada pensando em nomes que te expunham ao ridículo. Assim, já em livros de direito civil tem uns nomes assim, 1, 2, 3 da Silva 4, né? Tem uns pais e mães que acho que queriam ser odiados pela criança. Tem um que eu vi na professora Maria Helena Diniz, o nome era Luciferino Barrabás. Imagina se essa pessoa fosse profundamente religiosa. São exemplos reais de nomes que foram mudados na justiça. Mas vejam, a razão de se exigir um justo motivo não tinha nada a ver com a pessoa ser trans ou não. Então, a partir do momento que a pessoa é trans, não se identifica com o gênero que lhe foi atribuído. Então, embora Paulo Roberto é o meu prenome composto, seja um nome que não expõe ninguém ao ridículo, ele expõe a pessoa trans ao ridículo. Isso é meio evidente. Então, por isso que você podia, o direito à diferença, quando a igualdade descaracteriza, você permitia esse tratamento diferenciado para a pessoa trans, porque ela tem um sofrimento com o nome dela, em razão do nome ter uma vinculação a um gênero que a pessoa cisgênero não tem. Mas, assim, e por fim, nessa pergunta, políticas públicas, vale citar a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Azul Rojas versus Peru, de 2020. É uma condenação do Peru, mas é um precedente que vale para qualquer país. Então, se o Brasil não fizer isso, ele pode eventualmente ser processado e condenado pela Corte Interamericana. Além de questões muito específicas do caso, que a pessoa ela foi discriminada por homofobia e transfobia no processo, olha que coisa. Azul Rojas era uma pessoa que se identificava como um homem gay, então sofreu homofobia das autoridades policiais, judiciárias, a corte explica em detalhes o caso, mas aí em dado momento se revelou que essa pessoa passou a se identificar como uma mulher trans. Então passou a sofrer transfobia. Então é um caso muito curioso que a mesma pessoa sofreu homofobia quando se identificava, se apresentava como um homem gay, e passou a sofrer transfobia quando passou a se identificar como uma mulher trans. Então, além de condenar o Peru pelas questões específicas do caso, a Corte Interamericana falou: o Estado peruano, o Estado brasileiro tem a obrigação de fazer um mapeamento dos casos de homotransfobia no país. Então, assim, para ver o que acontece, aonde, em que contexto acontece, para, a partir daí, criar políticas públicas de prevenção e de repressão da homotransfobia quando ela acontecer. Aqui em São Paulo, eu fui advogado do Centro Cidadania LGBTI+, em 2011 a 2013, na época ele tinha outro nome. A gente tinha, na coordenação de políticas LGBTI+, o mapa da homofobia denunciada da cidade de São Paulo. Na época, a homofobia era usada para abarcar toda a LGBTI mais fobia. O que era isso? O Centro de Cidadania, que existe para várias minorias, em várias cidades, estados, é um lugar onde você tem advogado, assistente social e psicólogo ou psicóloga, aonde vai a pessoa da minoria, no caso, vai a pessoa LGBTI, mas relatar o que aconteceu com ela. Então, obviamente, omitindo dados pessoais, nome, documentos, etc., a gente mapeava na cidade de São Paulo. Olha, no centro de São Paulo, na Praça da Sé, olha, na Vila Madalena, lá no Beco do Batman, sei lá, olha, nesse lugar aconteceu isso. Aí você tinha um mapa do que aconteceu, aonde aconteceu e quando aconteceu.
Obviamente é exemplificativo, porque não é toda pessoa que denuncia, que tem coragem de denunciar. O sistema de justiça é muito homotransfóbico, ele é discriminatório contra minorias em geral, então muitas vezes as pessoas têm medo de denunciar. Com razão, né? Um centro de cidadania específico, ela não vai sofrer isso, mas aí a pessoa pega o conjunto da obra do Estado, né? Infelizmente. Então, assim, você precisa de mapeamento de casos de homotransfobia para políticas públicas de prevenção e repressão, e até para capacitação e sensibilização que eu fiz, que eu mencionei. E por fim mesmo, nessa pergunta, o censo tem que falar, abarcar a população LGBTI+. De novo, o censo se negou a pesquisar sobre a orientação sexual e identidade de gênero das pessoas ano passado nas entrevistas que fez. Teve até uma liminar mandando o censo fazer essa pergunta, mas ela foi cassada pela segunda instância. Absurdo. Então, um dia eu ainda vou ao Supremo Tribunal Federal numa ação para o Estado brasileiro ser obrigado a fazer o censo. Não fiz ainda por falta de força e tempo, mas vai sair. Então, assim, a argumentação do IBGE no desgoverno fascista de 2019 a 2022, isso é um outro problema, mas veja que em 2010 também não se fez isso, 2009, enfim, era que, não, mas isso é uma coisa da intimidade da pessoa, depende da pessoa declarar e querer declarar. Mas a gente fala, mas e religião? Também é uma coisa pessoal, a pessoa relata se quer ou não, e assim, você entrevista uma pessoa da família, bate na sua casa, tem eu aqui e outras 2 pessoas, você responde pelas 3 pessoas. Então, religião, raça ou cor, que também é uma coisa que depende de autoidentificação. Veja que raça e cor são palavras diferentes também nas políticas públicas, não só na lei. Então, quer dizer, é uma coisa que depende de autoidentificação. Qual raça, qual cor você se identifica. Principalmente qual religião. Isso não é visto como um problema. Orientação sexual e identidade de gênero vai declarar que é LGBTI+, ou que tem pessoa LGBTI+, naquela casa, naquela família, quem quiser declarar, ou se for outra pessoa, se a pessoa a qual ela está se referindo for assumida, né, não tiver problema de revelar. Então, veja a má vontade do Estado brasileiro. Então, até para o censo, que é importante para você ter uma ideia aproximada de quantas pessoas daquele grupo social existem, para você pensar em políticas públicas, que não depende só de um critério quantitativo. Você pode ter 0,5% da população, se esse 0,5% sofrer violência, discriminação, tem que ter política pública para proteger essa população. Mas é importante para você ter uma ideia da população. Em 2010, não sei que pesquisa, você constatou que tinha 60 mil casais homoafetivos no Brasil. Obviamente, é muito mais do que isso, mas são 60 mil pessoas que se declararam. Isso foi importante, foi citado pelo Supremo Tribunal Federal em 2011, no reconhecimento da união homoafetiva como família. Foi um dado citado em vários momentos pelo Estado brasileiro, pelos poderes políticos. Teve agora, ano passado, né, uma pesquisa que falou 1 milhão de pessoas, né, acho que lésbicas, gays e bissexuais, se não me engano, era uma coisa de orientação sexual, ou alguma coisa assim, agora eu não lembro do número, e obviamente é um número muito subnotificado, sei lá que critério usaram. Você tem pesquisas que falam de 5 a 10% da população do país, né, do mundo ser LGBTI+. Isso é um tema polêmico, disputado, mas enfim, justamente para quem discorda desse número, então aí mesmo que o Estado tem que fazer uma pesquisa, à luz do IBGE, para perguntar, existem pessoas LGBTI nessa casa? Ou seja, tem pessoas que a orientação sexual não é heterossexual, que a identidade de gênero não é transgênera? Isso não tem perigo, que você não vai falar o nome da pessoa, o Estado não vai mapear, e não vai, enfim, o Estado não vai ter os dados sensíveis dessa pessoa, na lógica da Lei Geral de Proteção de Dados, mas você vai ter uma ideia da porcentagem da população que aquele grupo social representa, o que tem relevância para todas as políticas públicas que eu falei, quanto para várias outras, enfim, para você ver qual a quantidade de pessoas e qual a urgência até de políticas públicas para essas pessoas. E você teria que perguntar orientação sexual e identidade de gênero, e a meu ver você deveria perguntar, essa pessoa já sofreu discriminação? Já sofreu violência por ser LGBTI+, e assim sucessivamente, para qualquer minoria.
Mas a gente tem um problema da população LGBTI+, que não está querendo, que o Estado ainda hoje não pesquisou e que tem que pesquisar por tudo isso que eu falei. Perfeito, Paulo. E, Paulo, o Estado brasileiro hoje, ele é omisso a esses crimes? Que, por exemplo, pegar o caso mais recente, né, que é o caso do pastor André Valadão. Assim, o cara se sente livre para poder falar essas coisas e, né, e nada acontece. O Estado brasileiro, né, ele é omisso a esses crimes, né? O que precisa o Estado brasileiro começar a agir de fato? Os poderes políticos, executivos e legislativos, não só a presidência da República, o governo federal, mas os estados e municípios, e os estados têm um papel importante porque a polícia militar, né, é um âmbito estadual, né, então tem a polícia federal, mas a polícia do dia a dia, vamos colocar com 1000 aspas, é o Estado que conduz. Os poderes políticos são realmente muito omissos no país inteiro. Alguns um pouco menos do que outros, mas são. Só o judiciário no Brasil, principalmente o Supremo Tribunal Federal, né, de 2011 para cá, 2011, o ano da adesão que reconheceu a união homoafetiva como família, né, que garantiu já uma série de direitos para casais do mesmo sexo, mas de lá para cá, o judiciário tem sido o único órgão do Estado que tem feito algo de efetivo, né, porque antes, o Poder Executivo, o INSS ia falar que, não posso reconhecer direito de pensão a um casal homoafetivo, porque na interpretação tosca dele, o direito não reconheceria. Para ser justo, o INSS, como parte do Estado, ele só pode fazer o que a lei expressamente prevê, que nem eu falei. O judiciário, que pode ir além da lei na interpretação, direito não se limita à lei. Se você não está falando de restrição de direito, para garantia de direito, você não está limitado à letra da lei. Então, e a letra da lei abarca a homotransfobia como racismo, naquele sentido de raça social e racismo social. Só me permite falar isso sempre, para não me acusarem de contradição, né? Por favor. Mas assim, então, você vai falar, não, a lei fala entre o homem e a mulher. Então, não poderia reconhecer o casal homoafetivo como protegido pela Previdência Social ou pelo Código Civil no Direito de Família. No ano 2000, teve uma liminar de uma ação civil pública que mandou o INSS garantir pensão previdenciária a casais homoafetivos. E isso, em 2011, quando o Supremo reconheceu como família, a união homoafetiva, se generalizou para a previdência privada. Então, o judiciário resolve um pouco porque ele afasta essa alegação de que o direito brasileiro não protegeria casais homoafetivos ou a população LGBTI+. Mas esse é um passo que, embora seja importante, é insuficiente. Então, você precisa de políticas públicas mais amplas, como eu falei na resposta anterior, principalmente. Então, capacitação e sensibilização da polícia. Então, vai a pessoa LGBTI+, ou pessoa de qualquer minoria, aí você enfrenta a resistência da polícia a conseguir fazer um boletim de ocorrência, muitas vezes. E aqui, o fato da homotransfobia ter sido considerada racismo por uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, uma interpretação correta, dogmaticamente correta. Eu tenho um livro com 23 coautores, né, coautoras, comigo incluso, que a gente defende a adesão do Supremo juridicamente. Mas, assim, esse é o menor dos problemas aqui. Vai uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher branca, cis hétero, as advogadas feministas falam que a delegacia, muitas vezes, o delegado, o escrivão, vira um pseudo-psicólogo de quinta categoria tentando convencer a mulher a não fazer o BO. Muitas vezes a delegacia também não quer fazer o BO com, enfim, entendimentos absurdos. Então você precisa voltar lá com um advogado, uma advogada, para bater o pé. Então, e isso em si já afasta muita gente. A pessoa que já tem dificuldade de ir uma vez na delegacia, por medo de ser discriminada pelo sistema de justiça. Vai uma vez e é discriminada, muita gente desiste de fazer o BO. Então, você tem uma omissão do Estado em realmente capacitar, sensibilizar o sistema de justiça e fazer políticas públicas, enfim, de convencimento da sociedade da igual dignidade da população LGBTI+, com relação à população cis hétero. Que as pessoas não têm que ter medo da gente,
porque são falsos esses estereótipos discriminatórios, né, que eu mencionei, acho que na primeira ou segunda resposta. Então, que a pessoa LGBTI+, é tão normal quanto a pessoa cis hétero. A única coisa é que ela deseja uma relação homoafetiva com uma pessoa do mesmo sexo, no caso de homossexuais, bissexuais, pansexuais, enfim, que se relacionam com o mesmo sexo, ou a pessoa trans se identifica com outro gênero. Embora tenha sido designada como homem por ter um pênis como nasceu, se entende como mulher, ou vice-versa. Designado como mulher por ter nascido com uma vagina, se entende como homem. Mas isso não causa prejuízo a ninguém. No caso das pessoas trans, elas são difamadas, as mulheres trans, principalmente, né? Elas são difamadas como se fossem homens cisgênero, heterossexuais, fantasiados de mulher, querendo assediar mulheres e meninas cisgênero. Você tem muita gente que fala isso nas redes sociais. Eu, às vezes, até peço para o Ministério Público processar essas pessoas. A questão não é discutir, não é obrigar as pessoas a aceitar que a mulher transexual é uma mulher. Se você quer dizer que a mulher trans não é uma mulher, você tem uma liberdade acadêmica para isso. Só se lembre que liberdade de expressão tem a liberdade de crítica. Você vai ser muito criticado ou criticada por isso, por boa parte de intelectuais da sociologia, antropologia, do direito, mas aí é o debate. Mas as pessoas chamam mulher transexual muitas vezes, e travesti é sempre feminino, de aspas, estuprador, pedófilo, fetichista, assediador, fecha aspas. E daí para baixo. Ou seja, tratam ela como se fosse um homem cisgênero fantasiado de mulher, o que já é uma transfobia conceitual, já ofende as pessoas trans, e pior, falam que a mulher trans estaria querendo necessariamente assediar a mulher cisgênero, ou a menina cisgênero, porque tratam ela como se fosse um homem fantasiado de mulher. O que é um absurdo. Além de desrespeitoso, em muitos contextos, isso pode ser crime de racismo transfóbico. Quando é crime e quando não é? Depende do caso. Depende do que a pessoa falou. Direito e liberdade de expressão, discurso de ódio é contexto. Depende do que aconteceu naquele caso e o que as pessoas falaram para si mesmas especificamente. Mas esses exemplos que eu dei são injúrias transfóbicas, são discursos de ódio transfóbicos. Então, esses exemplos que eu falei, que eu não vou repetir, são exemplos de crime de racismo transfóbico. Praticar o preconceito por raça, no sentido de raça social e racismo social, que o Supremo acolheu em 2003 para o antissemitismo, em 2019 para a homotransfobia. Então, é um pouco isso. Então, a omissão do Estado está principalmente em criar políticas públicas, principalmente para o sistema de justiça, pela capacitação e sensibilização que eu já falei na resposta anterior, e até políticas públicas mais amplas de conscientização da sociedade, e principalmente nos planos de ensino das universidades e das escolas. Como professor de direito, eu recebo um plano de ensino. Tudo bem que a faculdade que submete, eu confesso que eu não sei exatamente como as escolas, né, ensino médio, etc., fazem isso, mas a professora recebe todos os tópicos que você tem que ensinar em sala de aula. São tópicos amplos, que tem uma vasta bibliografia. Professora tem liberdade de expressão em sala de aula. Ao contrário de que diz o ideológico movimento Escola Sem Partido, que é sem partido alheio, desde que de esquerda e progressista, porque reacionarismo na educação, eles e elas não se importam. Mas, assim, o professor tem liberdade de expressão em sala de aula, mas dentro do conteúdo programático. Você tem que dar aquele conteúdo programático e dentro dele, dentro da literatura, a bibliografia também está dada para o professor. A professora pode até ajudar o coordenador do curso, a escola, a faculdade a criar um novo plano de ensino e aí o MEC aprova. Mas uma vez que ele está criado, você é obrigado ou obrigada a dar aquilo. Então, até mesclando os assuntos, me desculpe, mas assim, eu sempre falo, se o povo do Escola Sem Partido, alheio, fala que está tendo muito Marx nas escolas, eu queria saber aonde. Tá? Eu queria saber que escola é essa que fala isso. É até uma ironia dos movimentos sociais, mas, gente, se isso fosse verdade, ou esquerda incompetente, né, que não saberia estar, doutrinando, porque as pessoas saem das escolas e das faculdades, em geral, direitosas, né, conservadoras, ou no mínimo sem consciência social. Então isso tudo é mentira. Isso tudo é, no mínimo, ignorância.
É o que eu falo em outro contexto, não, fala assim, se isso existe, me conta, mas eu quero provas, eu quero print, eu não quero convicção. O ministério anterior falava, não temos denúncias de marxismo cultural nas escolas, que ninguém sabe o que é, porque nem as pessoas que falam isso sabem o que é marxismo, e muito menos marxismo cultural. Mas assim, então eu quero provas, eu quero assim, tem abusos de professores e professoras em escola, faculdade, até tem, mas de direita também, não só de esquerda. Você tem que ver o que aconteceu e, a partir do que aconteceu, analisar. E se foi uma conduta abusiva, aí você pune. Mas você pune depois que aconteceu, não fazendo censura. Tanto que o Supremo tem derrubado leis municipais e estaduais que proíbem o debate de gênero nas escolas, também a partir da proibição de censura. Mas, enfim, aí eu já estou entrando muito no tema, mas assim, é porque a omissão do Estado em fazer, em impor para as escolas e universidades, né, o ensino de dever de respeito à diversidade, né, diversidade humana como um todo, diversidade sexual e de gênero para a população LGBTI+, enfim, diversidade racial fenotípica para pessoas negras e indígenas. A gente combateu o machismo nas escolas. Então, quer dizer, eu tenho uma ação que o Supremo ainda tem que julgar para que a lei do Plano Nacional de Educação seja interpretada como proibindo as discriminações por gênero, identidade de gênero e orientação sexual nas escolas. E eu cito matérias, né? O machismo está na escola no dia a dia. Pelo inconsciente coletivo, o menino acha que pode ter condutas que são machistas com meninas. E futuramente homens com mulheres. Então, o Estado tem essa omissão com a população LGBTI+, mas com outras minorias também na educação. Então eu falei do sistema de justiça, como na resposta anterior, e também na educação, e na educação não para doutrinar ninguém, isso é uma deturpação, ou na melhor das hipóteses, ignorância, mas para ensinar que existem pessoas diferentes, e que você não pode, e que você tem que respeitar essa pessoa diferente. Ou, no mínimo, tolerar. Você, não pode, você tem que tratar como igual, e se você não quer tratar como igual, pelo menos você não pode agredir física ou verbalmente. E que você não pode, então, fazer essas agressões físicas ou morais à pessoa. Acho que é um pouco isso. Maravilha, Paulo. A conversa está muito boa, né? Mas a gente tem que acabar aqui. Então vamos aí para a última pergunta, né? Que é referente aí à luta da qual nós nos conhecemos, né? A luta de São José dos Campos aí contra o projeto transfóbico do vereador Tomás Henrique, né? Primeiramente, como que tá a situação aí dessa questão aí desse projeto? E se cabe algum tipo de punição ao vereador Tomás Henrique pelos comentários respondidos aí de forma positiva, né, feitos aí no Instagram que a gente viu, acompanhou os absurdos que foram falados. Sim, como está o projeto de São José dos Campos, não sei se teve alteração, né? Ele estava aguardando votação em plenário, né? Enfim, teve parecer pela inconstitucionalidade dele na Comissão de Constituição e Justiça, mas tem uma coisa muito curiosa, eu nunca vi isso, né? Quer dizer, aí o parecer que foi votado e ganhou na comissão, falando: olha, estamos aqui discutindo constitucionalidade, mas assim, além da questão jurídica, a política é mais importante, então vamos votar no plenário. A gente tem no direito, assim, muitas vezes o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é um parecer jurídico, na verdade é uma posição puramente política, que aí as pessoas só racionalizam argumentos a favor do projeto. Nem isso foi feito, isso me chocou um pouco, bastante nesse caso. Mas, enfim, sobre o vereador, ele pode ser punido se ele praticar discurso de ódio transfóbico, no caso, ele praticar discursos de ódio. Eu não vi os comentários, né? Quer dizer, a gente uma mulher trans lá na audiência citou alguns, né? Então, a partir do momento que você tem um comentário transfóbico que ataca a honra, a dignidade da pessoa trans, a pessoa que fez esse comentário pode ser objeto de ação penal do Ministério Público, né, de crime de racismo transfóbico. O vereador, se ele ratifica, se ele dá um ok, o ok até é uma liberdade de expressão, né? Mas assim, a liberdade de expressão no Brasil não permite discurso de ódio. Então,
nesse sentido, se ele dá um ok, ele está ratificando o discurso. Se ele está ratificando, ele está, por assim dizer, repetindo o discurso. Então, a princípio, me parece que ele pode ser punido assim. Eu já pensei no passado, né, quer dizer, você tem que punir a pessoa que fez o comentário inicial, mas assim, e você tem que punir, e tem que punir mesmo, mas a partir do momento que você ratifica, que você dá um ok, um joinha, me parece que você está repetindo o comentário, quando você compartilha o comentário. Ele não compartilhou, ele deu um joinha, né? Mas deu um joinha, ok, concordo com isso. Você concorda com isso, você está dando o seu aval de parlamentar. No Brasil, você tem a imunidade parlamentar. Aí é uma questão, assim, jurídica complexa, mas, assim, o Supremo tem jurisprudência desde 88, 89, quando surgiu a Constituição, que se o discurso do parlamentar não tem relação com o mandato, com a atividade parlamentar dele, não incide a imunidade parlamentar. Principalmente se ele está fora da Casa Legislativa. Então, essa é a discussão, né? Quer dizer, você pode ter uma interpretação ampla ou restrita disso. Me parece que tem que ter uma interpretação mais restrita que fala. A pessoa não está discutindo o projeto de lei em si, né? Se mulher trans pode ou não pode ficar no esporte feminino. Pode, desde que atendidos, né, os requisitos do COI, né? Enfim, eu estou segurando aqui uma coisa, sei lá, porque eu peguei isso que estava na minha mão. Então pode, mas enfim. Aí a pessoa fez um discurso de ódio, o parlamentar ratificou isso. Então, me parece que é possível ser punido criminalmente. Mas, se você entender que não, ele, no mínimo, pode ser punido, sim, pela comissão de ética, pelo Conselho de Ética, né, da Câmara de Vereadores, no caso de São José dos Campos. Porque o Conselho de Ética existe justamente para punir os casos que a imunidade parlamentar não abarca. Porque a imunidade é sobre punições judiciais, é para punição criminal e para indenização civil, por assim dizer. Mas o Conselho de Ética existe para que a própria Casa Parlamentar apure a conduta e, se entender que a conduta foi intolerável, foi inadmissível, aí sim punir, com advertência, suspensão e, no limite, cassação do mandato. Então, no mínimo, pelo Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, ele pode ser punido se concordarem que ele ratificou comentários transfóbicos. Sobre o direito da mulher trans participar de esportes femininos, isso já é objeto de normas do Comitê Olímpico Internacional há muito tempo. No início dos anos 2000, o COI, ele primeiro exigiu que a mulher transexual tivesse operada para fazer isso. Foi um avanço na época, mas um avanço conservador e tímido, né? Porque não é toda mulher trans que fez a cirurgia, não é toda mulher trans que quer fazer a cirurgia, que consegue fazer a cirurgia. Em 2017, quando eu falei no Supremo, no julgamento de mudança de nome e sexo de pessoas trans, eu citei, né? Quer dizer, o SUS tem mais de 10 anos na fila para fazer a cirurgia. Na iniciativa privada custava R$40 mil ou $15 mil em 2017. Então, muita gente não consegue fazer a cirurgia na prática. E aí, por outro lado, você fala, mas como evitar que a mulher trans tenha vantagens fisiológicas, biológicas sobre a mulher cisgênero, por ser uma pessoa que nasceu, sabe, como macho, sabe que biologia, sexo biológico é macho e fêmea, homem e mulher é gênero, que é uma questão cultural. Mas assim, a gente fala assim, então sexo masculino, sexo feminino, até que mistura as duas coisas, mas você quer dizer no aspecto da biologia. Mas nesse sentido, a pessoa que nasceu com sexo masculino e teve a testosterona, que se dá uma vantagem física, fisiológica, sobre quem nasceu com sexo feminino e tem o estrogênio, né, como principal hormônio. Então, como você evita que a mulher transexual tenha uma vantagem sobre a mulher cisgênero? O Comitê Olímpico Internacional, em 2015, respondeu isso. Fala assim, olha, você tem que se identificar como mulher transexual há pelo menos 4 anos. Então, aqui no Brasil, você tem que, na sua federação de vôlei, basquete, sei lá qual federação de que esporte você tiver, você tem que estar inscrito como mulher transexual há pelo menos 4 anos e estar há pelo menos 1 ano fazendo uma hormonioterapia, uma hormonização, que tire esse excesso de testosterona e te deixe em níveis hormonais igual ao da mulher cisgênero, que é 10-N-mol. Eu não sei bem que hormônio é esse, confesso. Então, veja, você baixa para o nível hormonal da mulher cisgênero
E as mulheres transexuais falam, você tem uma perda de força física muito perceptível e bem violenta. Você tem essa fragilidade. Então, o Comitê Olímpico fez esse parâmetro por vários estudos que mostram que isso é suficiente para tirar quaisquer vantagens que a mulher trans tenha sobre a mulher cis. Algumas pessoas falam, mas você ficou tantos anos recebendo hormônio, então seu corpo ficou maior do que o da mulher cis. Aí tem um artigo que eu posso mandar depois, eu fiz uma nota técnica pelas entidades, né, LGBTI+, em defesa do direito da mulher trans, participar do esporte feminino atendido esses critérios. Eu gostei da analogia que um fisiologista e um antropólogo fizeram no artigo conjunto. Que eu vou parafrasear, mas assim, imagina, sei lá, você tem um carro grande, pior que eu não entendo nada de carro, uma picape, exige um motor grande. Aí você tira o motor da picape e põe o motor do Fusquinha, ou do Kwid, que é o carro mais barato que tem, que é um carro muito menor. Não vai dar certo. O motor, quer dizer, o carro não vai funcionar direito. Então, se você está reclamando que o corpo é maior que o corpo da mulher cisgênero, então, com essa hormonização, nessa analogia que a gente fez, você diminuiu muito a potência do motor. Então, você tem um corpo grande que exigiria níveis hormonais X, mas que tem muito menos do que ele é necessário. Então, eu não vejo esse argumento ter muita força. Em 2021, o COI mudou a regulamentação, mas assim, ele não negou esse critério que eu falei agora. Ele só falou que para você negar que a mulher transexual possa estar no esporte feminino, não pode ser baseado em achismo, em estereótipo. Tem que ter estudos que provem que haveria uma suposta vantagem. Aparentemente, isso pode variar de esporte para esporte. Eu não sei bem o que. Eu não domino tanto. Mas aí, como advogado, jurista, constitucionalista, doutor em direito, eu digo: quem alega tem que provar. Então, quer dizer, se a pessoa alega que a mulher transexual tem vantagem sobre a mulher cisgênero, mesmo com essa hormonioterapia que reduziu os hormônios dela ao nível da mulher cisgênero, você que tem que provar isso. E aí, projetos de lei como desse vereador, o que eles fazem? Eu não lembro como ele fala exatamente, mas é a mesma lógica de uns que eu já vi aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, em outros legislativos. Eles falam peremptoriamente que já haveria prova científica da vantagem da mulher cisgênero sobre da mulher transexual, sobre a mulher cisgênero, mesmo hormonizada. Mas o que eles fazem? Eles pegam estudos que comparam homem cisgênero, então homem do sexo masculino, e mulher cisgênero, mulher do sexo feminino. Então eu falei um pouco errado, né? Quer dizer, pega um homem cisgênero, que é um homem que nasceu do sexo masculino, se entende como homem, e compara ele com a mulher cisgênero, a mulher do sexo feminino, que se entende como mulher, e mostra as vantagens do homem cis sobre a mulher cis. Só que a mulher trans não é um homem cis fantasiado de mulher. Esse tipo de comparação, como eu falei em outro caso, trata a mulher trans como se fosse um homem fantasiado de mulher. Então, quem alega tem que ter estudos que provem essa vantagem. No Brasil, a gente tem o caso da Tiffany, do vôlei feminino, que vai ser um caso que vai ser muito citado sobre essa discussão. Eu também cito esse estudo, não estou com ele aqui aberto, mas fala, a Tiffany pontua muito, porque, por assim dizer, levantam muito a bola para ela. Então, ela, quantitativamente, ela pontua muito, mas na média, faz uns anos que eu fiz isso, ela não estava nem entre as 5 melhores. Então, para você ver como a mulher trans e a Tiffany tinham o mesmo nível hormonal das mulheres cis, ela atendia esse critério do COI, ela não é necessariamente, ela não tem vantagem biológica sobre a mulher cis. E tem outras coisas, né? Na justificativa desse projeto, eu não lembro se falar isso, mas muita gente fala, não, então a pessoa que no esporte masculino era medíocre faz transição para ter sucesso no esporte feminino, com 1000 aspas. Então, é mais ou menos... Ou seja, essas pessoas defendem que um homem cisgênero ia se fantasiar, ia fazer transição de gênero para ser uma mulher trans para ter sucesso no esporte feminino, sofrendo a transfobia que as mulheres trans sofrem. Uma vez um debate informal com uma pessoa que é até bem conhecida no direito, vou me abster de citar o nome, também porque não merece ibope, eu falei, olha, com todo respeito, esse argumento é terraplanismo.
Quem é a pessoa, o homem cisgênero, que vai fazer mais do que fantasiar de mulher, vai fazer transição de gênero, vai reduzir o nível hormonal para equivaler a uma mulher? Então, quer dizer, isso, enfim, vai fazer tudo isso. Não sei até que grau, em algum grau é reversível, mas imagina, a pessoa vai ficar uma década assim para tentar talvez ter sucesso no esporte feminino. Veja que eu tenho até dificuldade de explicar isso pelo tamanho do absurdo que é esse tipo de argumento. Aí o cidadão se ofendeu porque eu chamei de terraplanismo, né? Pois ao contrário do que dizem as más línguas, meus haters, né, yacht haters, né, Guilherme, eu respeito a opinião ali, eu não respeito a inépcia, eu não respeito o terraplanismo, eu não respeito a teoria da conspiração. Então, assim, mas olha, eu sou advogado, né? Então, assim, a pessoa quer vir com argumento, então assim, fala, eu falei com uma pessoa, uma mulher cisgênero, que é contra a mulher transporte feminino, e falei, olha, no mínimo, então, a mulher trans que fez o bloqueio hormonal da puberdade, veja, ninguém defende cirurgia para criança trans, quem defende isso fala por imprudência, a imprudência é ato ilícito civil, ou má fé, o racismo, e o racismo transfóbico supõe dolo, a intenção. O dolo eventual é assumir o risco de ser entendido dessa forma, né? Mas, enfim, no mínimo, dano moral você pode sofrer coletivo por falar essa besteira. Mas essa besteira de cirurgia em criança, não, ninguém defende cirurgia para criança. O Conselho Federal de Medicina, artigos 5 a 11 da resolução 2265 de 2019, ele fala do bloqueio hormonal da puberdade, porque o bloqueio é reversível, a puberdade é irreversível. E fala de hormonização aos 16 anos, que é quando a pessoa é relativamente capaz, acompanhada por uma equipe multidisciplinar, para ver se essa é realmente a vontade da pessoa. Então, quer dizer, o bloqueio hormonal e mesmo a hormonização são reversíveis nos raros casos de destransição que supostamente acontecem. Mas a puberdade é irreversível. A pessoa transadulta, transexual adulta, que não pôde bloquear a puberdade, tem que tomar tanto hormônio, tanto remédio, que aumenta o risco para câncer e outras doenças. Então, por isso que se defende o bloqueio hormonal da puberdade na criança que se identifica como trans, e a hormonização a partir dos 16 anos, que é quando você é relativamente capaz e sua vontade começa a ser considerada mais pelo direito. Mas tudo isso para falar o quê? Para contextualizar. No mínimo, a mulher transexual adulta que teve o bloqueio hormonal da puberdade, então não teve a testosterona, não teve essa vantagem biológica nunca, aí você tem que aceitar que participe do esporte feminino. Aí essa mulher cisgênero que adota essa coisa, vai falar, não. Aí eu só não continuei o debate por preguiça, sinceramente, porque, como disse o professor da UNB lá no Senado, sobre uma senadora, ele não chamou a senadora de burra, tá? Quero deixar claro, ele chamou ela de enviesada. Quem não sabe a diferença, aí sim precisa estudar. A pessoa tem um viés tão grande, ela tem uma certeza priorística tão grande na frente dela, na mente dela, que ela não consegue ver o que está na frente dela. Então, assim, é isso. A pessoa está tão enviesada que ela não consegue. Veja, porque qual que é o argumento? Que a mulher trans teria vantagem biológica sobre a mulher cis. Mas eu brinco, como diria o constitucionalismo mineiro, o direito mineiro, uai. Piada que eu faço com meus amigos mineiros e amigas mineiras. Uai. Se você bloqueou a puberdade, você não tem vantagem. Então, a mulher trans adulta que bloqueou a puberdade não tem por que proibir. Veja, a criança trans. A gente teve o caso de uma menina, Maria Joaquina, nasceu biologicamente, né, como homem, como macho, né, mas se entende como menina desde criança. Antes da puberdade, não tem diferença de hormônio. Meninos e meninas são praticamente iguais biologicamente, né? Praticamente. Hormonalmente, antes que me mandem estudar, né, Guilherme? Mas enfim. Mas você não tem vantagem biológica. Queriam proibir. A Maria Joaquina teve sérios problemas de discriminação, teve que entrar com liminar na justiça e tal. E vejam, se ela é uma menina trans, uma mulher trans, aqui a gente está na patinação artística. Se tivesse diferença biológica, seria prejudicial a ela. Porque é notório que o homem cisgênero tem menos flexibilidade que a mulher cisgênero. O homem cis na patinação artística não consegue fazer tanto quanto a mulher cis consegue na patinação artística. Na ginástica olímpica, a mesma coisa.
Então vejam como a biologia é usada incoerentemente, para não falar hipocritamente, só para discriminar. Porque quando ela não legitima a discriminação e, na verdade, justifica a inclusão, ainda assim querem negar. O que é um... Então, vejam, enfim, a incoerência. Eu falei incoerência. Então, para se ver como depende do esporte, veja, patinação artística. Se o homem tem vantagem tem diferença sobre a mulher, cisgênero, ele vai ter desvantagem. Então, a mulher trans, se você achar que teria o mesmo nível hormonal do homem cis, o que é inépcia, ignorância, vai estudar, por favor. Claro, obviamente, a mulher trans que fez esse tratamento hormonal. Vai ter desvantagem. Tanto que o COI agora fala sobre o homem trans, a pessoa que nasceu com o sexo feminino, mas se entende como homem, pode participar do esporte masculino, sem ressalva. Por quê? Se o argumento é biológico, se tiver diferença, supostamente é desvantagem. Então, não pode fazer tratamento hormonal. Eu diria, né, mas assim, não sei porque o COI não fala isso, eu admitiria o tratamento hormonal aí sim também para equiparar ao homem cis. A mulher trans você diminui para equiparar a mulher cis. O homem trans você teria que aumentar para equiparar ao homem cis. É que a terapia hormonal do homem trans, né, quando você faz a transição de gênero, muitas vezes já faz isso. Mas você pode até ter critérios, mas assim, só para, enfim, ter essa equiparação. Por fim mesmo, a gente teve que ter uma liminar do ministro Gilmar Mendes obrigando o SUS a atender as pessoas trans sem discriminação. E me disseram, me falam que essa liminar não está sendo cumprida pelo SUS, então a gente vai ter que lutar por isso. A mulher transexual, que é uma mulher com próstata, não estava sendo atendida pelo proctologista. O homem trans, que é um homem de vagina, não estava sendo atendido pelo ginecologista. De novo, olha como a biologia só é usada para discriminar. As pessoas poderiam até, de maneira irônica e inepta, ironizar. Falando, é homem e tem vagina? Sim, vai estudar. É homem trans ou mulher trans. Mesmo nós, eu gay, mulheres lésbicas, homens bissexuais, mulheres bissexuais, a gente também é discriminado em ginecologista, proctologista que não quer nos atender. Mas esse era um tema específico de pessoas trans. Então teve que ter uma liminar do ministro Gilmar Mendes, obrigando o SUS a que o proctologista atenda a mulher trans e o ginecologista o homem trans. Por isso que se fala em pessoas que menstruam com vagina e pessoas com próstata. Não é para apagar a mulher, não é para substituir o universal mulher por outro universal, como muito equivocadamente disse a minha amiga, a grande Djamila Ribeiro. Um texto, com todo respeito, ela se equivoca. Eu tenho um artigo em coautoria com a Luanda Pires, uma mulher negra lésbica, e a Jaqueline Gomes Jesus, uma mulher trans, negra também, dialogando com a Djamila online sobre isso. E veja como a professora Djamila se equivocou, falar, e o homem? A gente vai esquecer do homem? Veja que ela nem sabia que tem a normativa de pessoas com próstata. Ela quis dizer, tem só pessoas com vagina, por que não tem equivalente para o homem? Tem. Então, a ideia dessa expressão é ninguém vai chamar você no Guilherme, virar para você, sei lá, ou pessoa com próstata, vem cá, ou pessoa que menstrua, vem cá. Ninguém vai falar isso. E ativistas e entidades tiveram que escrever isso em resposta à grande professora Djamila Ribeiro. Assim, ninguém é perfeita, né? Então, sabe, eu gosto da Djamila, tem um papel muito importante. Leiam o pequeno manual antirracista dela, leiam os livros dela. Como a gente diz no direito, né, Guilherme? Quando eu vou recorrer, a gente fala isso do juiz e da juíza, né? Então, a professora Djamila não agiu com o costumeiro acerto nesta crítica. Mas sempre dialogo muito respeitosamente com ela, né? A gente fala no artigo, a gente entende a preocupação dela, mas a gente acha que ela se equivocou sobre esse tema, e esse é o debate. Mas é por isso que se fala, nas normas do SUS, falar pessoas que menstruam e pessoas com vagina, para acolher as mulheres trans, as pessoas intersexo, junto com as mulheres cis, né, no ginecologia, no pró, meu Deus, as mulheres trans, as pessoas intersexo, enfim, no proctologista, os homens trans e parte das pessoas intersexo no ginecologista. Você vê que é advogado que fala de biologia, até sei bem do que eu estou falando, mas a gente também se confunde. Então, é um pouco isso. Então, acho que tem muitos espantalhos contra a participação de mulher trans no esporte feminino, e para sintetizar mesmo, eu falo, quem alega tem que provar.
Não tem estudos que provem a vantagem da mulher trans sobre a mulher cis, quando a mulher trans fez essa terapia hormonal, de estar pelo menos 4 anos vivendo, inclusive na federação, naquele esporte como mulher, e há pelo menos 1 ano com depois dessa terapia hormonal equiparada biologicamente à mulher cis. Eu acho que você pode ter outros estudos e ver, mas até hoje não há razão legítima, a meu ver, para não permitir a participação da mulher trans no esporte feminino. E enquanto não tiver lei que proíba, elas podem. Porque ninguém será obrigado a nada senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2 da Constituição. E se vier essa lei, a princípio vai ser inconstitucional, mas se vier essa lei, a gente vai impugnar judicialmente. Né? Mas é um pouco isso. Um pouco isso, né? A pessoa não para de falar, está 1 hora falando, mas é bastante coisa para se falar. Então, o tema é complexo, não é que é difícil, mas são várias peças que você tem que encaixar para você ter uma opinião completa sobre o tema. Não, perfeito. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do Paulo Iotti. Gostei demais aí das suas explicações. E, né, conforme eu falei, aqui a gente não tem medo, né, de fazer nenhum tipo de discussão. E esse é o papel que o Mesa de Debates cumpre. Então passo a palavra aí para o Paulo fazer suas considerações finais. Obrigado, Guilherme, pelo convite, né? Incluir no podcast, na medida do possível. Eu gosto de falar, nós que somos ativistas gostamos de falar, né? Para difundir o conhecimento, difundir no mínimo a nossa opinião, sabe? Que ninguém é neutro ou neutra. Eu não sou, você não é, quem discorda da gente não é, ninguém é neutro ou neutra. Quem discorda precisa estudar um pouco, né? Mas, enfim, não é para a gente poder levar a nossa posição, levar as nossas críticas, né, para a sociedade poder entender e nos avaliar por aquilo que a gente efetivamente defende, não por espantalhos. Eu sempre brinco no final das aulas de direito, né, palestras de direito, principalmente, que eu falo que o direito, historicamente, foi usado de maneira reacionária, né, para manter o status quo. E de forma discriminatória. Mas toda a minha luta, né, as decisões favoráveis que a gente ganhou no Supremo Tribunal Federal, protegendo a população LGBTI+, a população negra, mulheres, cis e trans, enfim, minorias em geral, pessoas com deficiência, temos ótimas decisões no Supremo para minorias, né? O Supremo é muito bom para proteger minorias, embora seja um tribunal, infelizmente, neoliberal, né? Quaisquer deformas que passem no Congresso, restringindo direitos, na verdade, a maioria o Supremo mantém. Mas para proteger minorias é um tribunal muito bom e merece ser reconhecido, louvado por isso. Mas então isso mostra que o direito pode ser usado como um mecanismo de transformação social emancipatória. Eu falo isso porque, como historicamente ele foi usado de maneira discriminatória, né, Guilherme? Os novinhos, as novinhas do direito querem abandonar o direito para ir para a ciência política, ciência social. Eu falo, vocês querem me deixar sozinho no direito com a Janaína Pascoal e os Ives Gandra, pai e filho? Isso é inconstitucional, tá? Eu indefiro! Vamos usar o judiciário, o direito, a partir da dogmática, a partir de técnica jurídica. Veja, direito não é política. Pelo menos, né, Guilherme, no mito de direito burguês, SIC, como dizem os socialistas, né? No liberalismo, o direito é uma coisa, a política é outra. Então, vamos disputar o direito, disputar o judiciário, para a gente ter, com argumentos técnicos jurídicos, o direito como um mecanismo de transformação social emancipatória. A nossa Constituição fala de promover o bem-estar de todas, todos e todos, sem discriminações de qualquer natureza, fala que a lei tem que punir discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais, consagra a ordem econômica e a livre iniciativa do capitalismo no 170, mas fala também que o capitalismo é limitado, quer dizer, tem que ter o Estado, a economia, a sociedade, o mercado, tem que agir de forma a não violar direitos do consumidor, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, a pequena empresa nacional. Aí eu brinco, o jogo do Corinthians, né? Quer dizer, enfim, ganhou de novo, milagre, time horrível, né? Eu posso falar isso, né? Então, aí eu brinco, lazer como direito fundamental. Mas, assim, vejam que a Constituição ela é bem emancipatória, mesmo na lógica do capitalismo.
que pode ser selvagem, desumano, mas não, é um capitalismo de bem-estar social, é a lógica da nossa Constituição. Então vamos aplicar a nossa Constituição para garantir um direito antidiscriminatório e emancipatório a todas, todos e todos. Então eu gosto sempre de terminar com uma mensagem final nesse sentido. Sempre com uma brincadeira infame com a professora Janaína Pascoal e os professores Ives Gandras, né, pai e filho. Se um dia me processarem, vão perder, né, que é uma brincadeira, uma ironia, né, que são juristas bem conservadores e conservadoras, mas, assim, é para a gente ver que o direito pode ser disputado dentro da técnica jurídica, dentro da forma jurídica como marxistas em geral criticam, né, o direito, né, mas, enfim, dá para a gente usar ele em favor da emancipação social. Então, acho que eu gosto sempre de terminar com essa mensagem. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Paulo, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comente este e outros vídeos que nós produzimos. Também segue a gente no Instagram, no Facebook, também no TikTok. E, né, quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, né? E também aqui também o Padrim, que é outra plataforma de financiamento, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, ainda tem coisa para fazer hoje. Forte abraço e fui!